Meus queridos irmãos, meus amigos, cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Chegamos ao fim de mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical, primeiro trimestre de 2021, e gostaria de, neste momento, compartilhar com os nossos irmãos de forma sucinta, de forma sintetizada, aquilo que aprendemos em cada uma de nossas lições durante esse trimestre. Foram ao total 13 lições. E por último nós estaremos comentando a lição de número 13, que é a lição que fecha esse primeiro trimestre de 2021. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Você não paga nada por isso. Você está apenas nos ajudando a compartilhar o conhecimento de Deus e da sua palavra. Quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você está tão somente ajudando a levar este vídeo para mais pessoas tomarem o conhecimento de Deus e da sua palavra. Então eu peço que você se inscreva em nosso canal e nos ajude a compartilhar este material, que é um material que edifica vidas, que transforma vidas, que muda a vida das pessoas. E o nosso papel como cristãos que somos é o de anunciar a palavra de Deus, anunciar as boas novas de salvação. Eu agradeço a você que já é inscrito e peço a você que não é inscrito ainda que se inscreva em nosso canal. Venha conosco neste momento e estaremos dando início ao encerramento do nosso primeiro trimestre de 2021. Escola Dominical EBD em Foco, com o evangelista Malcírio Silva. Escola Dominical, conhecimento e saber. EBD, o maior seminário do mundo. Seminário do mundo. Moisés e a serpente e o encontro com... Bem, meus irmãos, este trimestre nós trabalhamos o tema o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, que teve aí os comentários do pastor Ezequias Soares, que é o líder da Assembleia de Deus ali em Jundiaí. Então venha conosco neste momento e cresçamos cada dia mais na graça, no conhecimento de Deus e no entendimento da sua palavra. Nós vimos lá na lição de número 1, que ela teve como título A Pessoa do Espírito Santo. Vimos que desde o Gênesis há uma vasta informação sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele é o selo da nossa redenção, conforme Efésios 4:30. Ele é quem revela a pessoa de Cristo, pois o seu papel é convencer o pecador de que em sua condição pecaminosa precisa urgente de um Salvador. Sua ação é contínua no mundo e no ser humano. Ele atua de forma eficaz para restaurar todas as coisas. Foi praticamente isso que nós abordamos, que nós sintetizamos daquilo que foi a nossa lição de número 1. Lição de número 2. A atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Nessa lição vimos que o Espírito Santo atua na vida do homem desde o momento da conversão até o final de sua jornada cristã, quando glorificará entregando-o ao Pai. Ele edifica a igreja para que ande no temor de Deus, sempre também assim nos consolando. Atos 9:31. Vimos que ele é a promessa que se cumpriu no dia de Pentecostes e permanece até os nossos dias. Além de consolar, ou além de consolador, ele também é ensinador, conforme João 14:26. Ele atua no meio da igreja para guiar o povo, tanto coletiva quanto individualmente, cada crente, cada salvo. Vimos também que o Espírito Santo não só convence o mundo do pecado e do juízo, como também reprova aqueles que não praticam as boas obras em Cristo Jesus, conforme Hebreus
6 e 8. A lição de número 3, o batismo no Espírito Santo, conforme o texto de Atos 1 e 5. Podemos entender que ao sermos batizados com o Espírito Santo e com fogo, que ao mesmo tempo em que recebemos o Espírito Santo de Deus, que faz aquela mudança, aquela transformação, aquela lavagem em nossa vida, simultaneamente são incinerados, são destruídos, são queimados os nossos pecados. Somos, portanto, purificados para nos tornarmos morada de Deus e habitação do seu Santo Espírito. Vimos que o propósito do batismo no Espírito Santo é de nos revestir de poder para atuarmos com eficácia no reino e na obra de Deus e testemunharmos de Cristo com ousadia, cheios da graça de Deus. Vimos que o falar em línguas é a evidência de que fomos revestidos desse poder, embora outros dons espirituais não sejam descartados para evidenciar esse mesmo poder na vida do crente salvo e que recebera o batismo no Espírito Santo. A lição 4, a atualidade dos dons espirituais. Conforme o texto de 1 Coríntios 12, 14, há diversidade de dons, mas o Espírito que opera tudo em todos é o mesmo Espírito. E Deus concede a cada um conforme a sua graça. Vimos que os dons espirituais têm propósitos específicos com o objetivo de edificar a Igreja de Deus, que é o corpo de Cristo. Aprendemos também que os dons revelam a unidade do corpo na diversidade dos dons espirituais. Vimos também que a Igreja precisa tanto desse poder quanto a Igreja primitiva precisou. E como a Igreja dos tempos apostólicos, precisamos desse poder sobrenatural. Romanos 15, 19. Aprendemos também que essa manifestação do Espírito Santo na vida da Igreja perdurará até que a Igreja seja arrebatada. Então, cessarão os dons. 1 Coríntios 13, do 8 ao 10. Capítulo 13, do 8 ao 10. A lição de número 5, o eu crucificado. O texto que deu base a esta lição é bem emblemático, pois trata-se de Gálatas 5,16. Andai em espírito e não cumprireis a vontade da carne. É esse andar no espírito que faz com que nós crucifiquemos o eu, a vontade da carne. Significa que todo crente salvo, cheio do Espírito Santo, tem crucificado a sua carne e os desejos infames que Paulo elenca do versos 17 ao 21 de Gálatas 5. São controlados por este Consolador todos esses desejos elencados ali por Paulo. Vimos, portanto, que o fruto do Espírito é resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo de crescimento espiritual, um estilo de vida, conforme está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 10. Vimos também a diferença entre o fruto e os dons do Espírito. Logo, o fruto consiste no amor, o amor que se entrega à vontade de Deus, e os dons, dádivas espirituais, em decorrência ou reflexos deste amor, do amor de Deus que habita em nós. Assim, o Espírito de Deus que em nós habita opõe-se a fazer a vontade da carne, o que gera uma guerra dentro de nós. O apóstolo mostra que para viver no Espírito, dependemos da graça de Deus. Gálatas 5, do 16 ao 18. Todo crente salvo deve fazer uma análise introspectiva, verificando se suas inclinações são carnais ou espirituais. Basta consultar a lista do texto em apreço, Gálatas, capítulo 5, versículos 17 ao 26. Dá uma conferida para ver se você é um crente carnal ou um crente espiritual. Se alguma daquelas prerrogativas elencadas por Paulo ainda permeia a sua vida, aí vai te dizer aí se você é espiritual ou carnal. Vale a pena conferir. Lição de número 6. Santificação, comprometidos com a ética do Espírito.
texto base dessa lição foi Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vimos nessa lição que a santificação, ao mesmo tempo que ela é instantânea, ela também é progressiva, pois a santificação é um processo. O texto de 1 Pedro 1, do 13 ao 23, vai nos confirmar isso, uma série de comportamentos e atitudes que precisamos ter e praticar, é elencado por Pedro ali, para vivermos de acordo com a ética do Espírito. Isso revelará de fato se somos ou não filhos de Deus. Vimos também o significado e todo o processo cerimonial da santificação no Antigo Testamento, bem como as suas finalidades específicas, santificar para consagrar ao Senhor. Logo, a santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito Santo, consagrada a Deus. Vimos que no Novo Testamento a santificação é uma obra da Trindade, onde o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aperfeiçoou e continua aperfeiçoando esta obra de Deus em cada um de nós, convergindo assim todas as coisas santas e consagradas para o louvor do nome do nosso grande Deus. Vimos finalmente que a ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e errado à luz das Escrituras Sagradas. A lição de número 7 teve como título Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. O texto base para esta lição foi João capítulo 4, verso 24. Os que adoram a Deus devem adorá-lo em espírito e em verdade. Lembra desse episódio quando aquela mulher samaritana tem um encontro com Jesus lá na fonte? E ela diz, Senhor, nossos pais nos ensinaram que é neste monte onde nós devemos adorar. Jesus lhe disse, mulher, a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Faz sentido o título dessa lição, diante das palavras de Jesus para aquela mulher. Logo, a adoração em espírito diz respeito à condição do adorador. O que vale dizer que o que importa para Deus é como adorar e não onde adorar. Um exemplozinho básico, tem pessoas que são uma maravilha na igreja, mas lá no emprego ele é um fracasso. Lá dentro de casa, com a família, ele é um fracasso. Logo, a adoração em espírito diz respeito à condição do adorador. O que vale dizer que o que importa para Deus é como adorar e não onde adorar. Vimos que o culto pentecostal deve seguir os preceitos e conselhos de Paulo em 1 Coríntios 14, 26 ao 32. Procedimentos e comportamentos para o culto com racionalidade. Paulo deixa tudo expresso nesta referência que acabamos de dar, 1 Coríntios 14, 26 ao 32. O centro do nosso culto é Cristo, Ele é o centro das nossas reuniões, do nosso culto, da nossa adoração. A oferta, o nosso corpo, alma e espírito com uma consciência pura e santa, com gratidão ou ações de graças, sobretudo por nossa salvação e pelo favor que Ele nos fez. E finalmente elencamos a liturgia dos nossos cultos e como ele deve ser oferecido, dinâmico, espontâneo e em nome de Jesus, porém com reverência. A lição de número 8 teve como título Comprometidos com a Palavra de Deus. Bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas capítulo 11, verso 28, deu base para os comentários desta lição. Esta lição nos trouxe à memória a origem da palavra de Deus, que é no próprio Deus, e por isso ela nos transmite confiança. Nossa pregação deve ser embasada nesta autoridade, pois nos assegura plena e total garantia de sua infalibilidade. Ou seja, se eu falo de mim mesmo, alguém pode duvidar. Mas se eu falo conforme a palavra de Deus, é impossível que alguém duvide
desta palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é incontestável. Use a palavra de Deus. Devemos zelar pela boa doutrina, baseando-se sempre na doutrina dos apóstolos e não em conceitos humanos, em preceitos humanos, usos e costumes, conforme o texto de 2 Timóteo 2,14 e 19, e também 2 Pedro 1, 20 e 21, nos orienta, nos ensina, nos revela, nos exorta quanto aos modismos, que não tem fundamentação teológica nem bíblica. Devemos nos apresentar diante de Deus e do povo como obreiros aprovados e que não tenhamos do que nos envergonhar. Logo, a palavra de Deus e somente ela deve ser a premissa de nossa pregação. A palavra de Deus deve ser nossa única regra de fé e conduta, pois é a revelação da vontade de Deus escrita para a humanidade. É óbvio, que existem bons livros que trazem comentários muito bons, para o nosso enriquecimento, para o nosso conhecimento, mas esses livros que trazem esses comentários, eles trazem os comentários baseados na palavra de Deus e no entendimento daquele que o produz. No entendimento do autor, mas baseado na palavra de Deus. Não é disso que se fala. Fala-se daqueles que muitas vezes têm a Bíblia como regra de fé e conduta, mas tem um outro livro também que é sagrado para eles, eles precisam observar o que aquilo está escrito. Não. Para nós pentecostais, o único livro como regra de fé e conduta é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. A lição de número 9, vivendo o fervor espiritual. Ser cheio do Espírito Santo pode tanto se referir ao batismo no Espírito Santo, quanto a viver uma vida plena no Espírito, conforme o texto de Efésios 5, 15 ao 20. E foi justamente isso que nós discutimos nessa lição. Vivendo o fervor espiritual. Vimos nessa lição que a palavra de Deus e a vida de oração são fundamentais para dar sustentabilidade a uma vida plena no Espírito Santo. Esses dois fatores equilibram a vida cristã para uma vida abundante, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Vimos também que manter-se cheio do Espírito é uma necessidade cotidiana, como a necessidade que temos de nos alimentar para sobreviver. Uma vida de vigilância contínua nos previne quanto à frieza espiritual, que pode gerar morte espiritual, e aí nesse estágio da situação, um milagre pode ser que nos ressuscite para a vida novamente em Cristo. Desde o lar até os cultos e desde o lar até o trabalho, na vida secular, junto à sociedade, o fervor espiritual deve ser uma chama viva, ardente em nossos corações. A lição de número 10, o Senhor Jesus cura hoje. Nesta lição vimos que a saúde física no Antigo Testamento recebia os cuidados e orientações do próprio Deus, para que se mantivessem sadios, para que se mantivessem sãos na presença de Deus e hábitos, e habilitados para toda boa obra em Deus, para toda boa obra que Deus havia planejado para que eles fizessem até alcançarem a terra prometida. Levítico 17, 19, nós vemos lá os cuidados, as diretrizes que o Senhor ele passava para o seu povo. A cura divina, com base no texto de Isaías 53, o profeta associa implicitamente as enfermidades físicas como consequências da enfermidade da alma, ocasionada pelo pecado. Vimos também que o sacrifício de Cristo no Calvário proporcionou ao pecador não apenas a cura da alma, mas também a cura física. O Evangelho deve ser precedido pela cura divina, pois muitas dessas enfermidades são consequências do pecado. Óbvio que nem todas, cada caso é um caso. Vimos que Jesus cura os enfermos e os liberta. Abordamos também os desafios da atualidade. No que diz respeito à cura divina, onde destacamos as doenças como consequências direta ou indireta do pecado, conforme João 5 e 14. Às vezes somos confrontados e indagados por que determinados homens de Deus, servos abnegados, sofrem males ocasionados por doenças. E aí nós temos respostas, lá em Gálatas 4, 13 ao 15, 1 Timóteo 5, 23, 2 Timóteo 4 e 20,
Vimos que não foi diferente na igreja primitiva. Muitos homens de Deus impuseram as mãos, curaram os enfermos e eles mesmos não se curaram muitas vezes de seus próprios males. E aí é um mistério que somente Deus nos dará esta resposta. Com base no texto sagrado, nós vamos ver que o Senhor não curou a todos. Há exemplo em sua própria terra, Mateus 13:58, da cidade de Cafarnaum, onde alguns foram curados e outros o expulsaram de seus termos, Mateus 11:20-23, entendemos que o Senhor cura onde, quando, quem e como quiser, conforme nos relata 2 Reis, capítulo 5, versos 10 ao 14. Por quê? Porque Deus é soberano e a sua vontade prevalece na vida daqueles a quem Ele quer revelar a sua vontade. A lição de número 11, compromissados com a evangelização. Vimos nessa lição um conclamo e uma ordem imperativa do Mestre, com base nos textos de Marcos 16, 14 ao 20, e também Mateus 28, 18 ao 20. Entendemos que fazemos parte dessa grande comissão, portanto é o nosso compromisso pregar o Evangelho. A responsabilidade para com a obra da evangelização nos torna servo de todos, logo a igreja está aqui para servir, exemplo deixado pelo nosso Mestre. Nós não podemos nos envergonhar de fazê-lo, conforme relata Paulo em Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. A evangelização deve ser a nossa prioridade. Aprendemos também nesta lição que a obra da evangelização precisa abranger tanto a esfera local e a nossa cultura, quanto transcultural. Assim, missão neste âmbito de evangelização é transcultural. E embora a evangelização local não deixe de ser uma missão delegada à Igreja de Deus, a grande comissão. Logo, o pecador precisa tomar conhecimento do Evangelho de Cristo com urgência, pois não existe outro caminho para a salvação, conforme o próprio Jesus ele falou, lá em João, no relato de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, disse o Senhor Jesus. Lição de número 12, a urgência do discipulado. Nesta lição vimos que discipular é preciso, não basta ganhar os pecadores para Cristo, é preciso que haja um trabalho de discipulado para com aqueles que aceitam a Cristo, para que eles permaneçam. E como permanecerão se não há quem os ensine? Discipular faz parte da formação cristã. Discipular é o mesmo que pegar pela mão e orientar pelo caminho, como tutor que ensina uma criança a andar até que ela firme os próprios passos. E como tal, é um trabalho contínuo, pois mesmo depois que a criança já está andando, precisamos orientá-la quanto aos perigos que a cerca. Vimos que o discipulado se sustenta sobre 3 pilares: a palavra de Deus, a comunhão uns com os outros e o serviço na obra de Deus. Logo, o discipulado na fé é o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudá-lo a desenvolver o seu crescimento espiritual, conforme Mateus capítulo 28 e 19. Ide e ensinai. Ensinai todas as nações. Lição de número 13 e última desse trimestre tem como título Voltados os olhos para a bendita esperança. A esperança da igreja não é morta, nós sabemos, as profecias e a própria história, os acontecimentos nos apontam para o grande advento, que é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme Tito 2:13. Nesta lição iremos entender que a nossa esperança é algo vívido e real, não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados na história. Jesus nos orienta a estar alerta. Está lá em Mateus capítulo 24, verso 44. Nós precisamos estar alerta. Por quê? Porque a qualquer momento
o nosso Senhor virá. O arrebatamento se dará a qualquer momento, esse evento ninguém sabe quando ocorrerá, conforme o relato de Marcos 13:32. Felizes ou bem-aventurados são os crentes vigilantes na vinda do Senhor, conforme o relato de Lucas 12:37. É necessário uma vida de oração e vigilância, Lucas 21:34-36. Estamos esperando a vinda do Senhor Jesus? Na verdade, isso seria mais ideal para uma pergunta, né? uma indagação. Estamos esperando a vinda do Senhor Jesus? 1 Coríntios 1:8. A vigilância é um dos ensinos defendidos por Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 4 ao 6. A nossa leitura bíblica em classe dessa lição de número 13 está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 6 ao 11, que diz no primeiro verso 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Verso 9. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. O objetivo geral desta lição: ela vai nos advertir, nos exortar que nós devemos estar com os olhos voltados para a bendita esperança. Objetivos específicos. No tópico 1, vamos afirmar que breve Jesus virá. Tópico 2, vamos destacar a necessidade da vigilância. No tópico 3, estimular a viver com fidelidade. Sabemos que o arrebatamento da igreja se dará conforme o texto de Mateus 24 e 27. E será precedido por uma série de eventos, que marcarão a história e as pessoas, a humanidade, como sinal da iminência deste grande advento. Estar com os olhos voltados para a bendita esperança é o mesmo que dizer: prestem atenção nos eventos que estão acontecendo, pois o nosso Senhor vem breve, o que é a segunda vinda de Cristo para os seus escolhidos. Tópico 1. Breve o Senhor virá. A volta de Jesus é tão certa, meus queridos, quanto a sucessão dos dias, das noites pelas quais passamos e vivemos e vivenciamos até os nossos dias. E os sinais que precederão a vinda de Cristo estão todos narrados, lá em Mateus capítulo 24. Esses sinais nós podemos observar que já estão presentes em nossos dias, na atualidade. Então não tem como duvidar, não tem como você ficar titubeando em 2 pensamentos. Não dá mais para ficar em cima do muro, cocheando em 2 pensamentos. Não há mais tempo para isso. Basta prestar atenção na palavra de Deus. Primeiro subtópico, a vinda de Cristo. Todos os ramos do cristianismo defendem essa verdade. Porém, a unanimidade não ocorre na forma como isso acontecerá. A presente lição não vem debater essa questão, e sim essa certeza de sua volta. A expressão segunda vinda se dará em 2 etapas, nós sabemos, baseia-se em 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Nesta não será visível ao mundo, sua volta visível se dará conforme 2 Tessalonicenses 2 e 8, e também Lucas 21 e 27. Quando acontecerá sua volta em glória, conforme o relato de Atos 6 e 11. Também, da mesma forma que o viste subir
ele descerá. Esse é o relato de Atos 6 e 11. Disse o anjo aos discípulos. Então nós vemos que na primeira etapa dessa segunda vinda, a igreja será arrebatada, a igreja será tomada para si. Arrebatar quer dizer ser tirada com força. O mundo só vai sentir falta da igreja, mas eles não verão a Cristo, porque nós encontraremos o Senhor nos ares. Agora, na segunda etapa da sua vinda, quando ele vem em glória, aí sim, todo olho o verá, segundo relatos de 2 Tessalonicenses 2 e 8. Subtópico 2, uma promessa do próprio Jesus. João 14, do 1 ao 3, Mateus 24 e 36, Marcos 13 e 32. Nesses relatos, nessas referências que nós acabamos de citar, nós vamos ver que o próprio Jesus, ele nos dá essa certeza, esta confiança. É por isso que a igreja, ela segue triunfante, e a igreja não pode perder o seu foco se envolvendo com os negócios desta vida, porque esta promessa foi feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O dia se aproxima, subtópico 3. O dia e a hora nós não sabemos, mas pelos sinais, pelos eventos que têm ocorrido na história da humanidade, nós já podemos ficar alerta, e o próprio Jesus ele nos alertou quanto a esses sinais, Mateus 24 e 36. Mas Jesus, no mesmo capítulo 24, fala dos sinais que precederiam a sua volta. Então, é bem desinteligente para o crente salvo não prestar atenção nesses eventos, quando eles foram preditos pelo mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro seria a efusão do Espírito Santo. Uma promessa para os últimos dias, anunciada pelo profeta Joel. Devemos levar em conta, além do derramamento no dia de Pentecostes, Joel 2, 28 ao 32 e Atos 2, 16 ao 21, devemos levar em conta também o grande avivamento que se deu após a reforma protestante e permanece viva na vida da igreja. Eu digo na vida da igreja, porque a igreja ela continua avivada, a igreja de Cristo, que ela é invisível, é universal, é invisível. Ela continua com aquela chama ardente dentro de si. É para se fazer uma reflexão introspectiva de nós mesmos. Compreenda isso. Segundo sinal, outro sinal evidente, a fundação do Estado de Israel, que desde 1948 tem hasteado a sua bandeira na sede da ONU como nação soberana. Tomamos como base tanto o contexto da história, que nos revela isso, os livros históricos, e também Lucas capítulo 21, 29 ao 31, em forma de parábola, o Senhor Jesus mesmo, ele vai trazer essa informação de como nós saberíamos que já estava se aproximando aquele dia. Está lá em Lucas capítulo 21, verso 29 ao 31. Terceiro sinal, a apostasia. E aí está relatado lá em 2 Tessalonicenses 2 e 3. Muitos apostatarão da fé, o que já é notável em muitas denominações e também muitos ramos do cristianismo. Muitos já perderam a esperança, já perderam a fé, já perderam a confiança, muitos já não acreditam mais em céu e inferno e perderam completamente a linha e se desviaram dos caminhos do Senhor. Se desviaram da verdade do Evangelho. Este, para os nossos dias, é um dos maiores e gritantes sinais de que a volta do Senhor Jesus se aproxima. A apostasia. Tópico 2. A necessidade de vigilância. Primeiro subtópico. Exortação à vigilância. Em primeiro lugar, porque não sabemos o dia nem a hora. Por isso que nós precisamos ser vigilantes. Isso requer preparo, como alguém que espera e não pode ser tomado de surpresa. Veja-se a parábola das 10 virgens. Precisamos ser tão prudentes quanto aquelas 5 virgens prudentes que mantiveram
azeite e reserva em suas lamparinas. Mateus 25, do 1 ao 7. Vigiar é uma exortação do Mestre, 24 e 44 de Mateus. Paulo traz a mesma exortação em 1 Tessalonicenses 5, do 2 ao 6. Pedro, seguindo a mesma linha de raciocínio, em 2 Pedro 3, do 8 ao 10, também adverte a igreja e nos ensinos escatológicos em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Enfatiza-se a necessidade dos crentes salvos estarem alerta, prestarem atenção na Bíblia, na palavra de Deus, pois ela nos revela os sinais de que a vinda do nosso Mestre está próxima. Segundo subtópico, os alarmes falsos. Não devemos incorrer no erro de alguns líderes do cristianismo que dataram a volta de Jesus, deram uma data para a volta de Cristo. Isso aconteceu no Adventismo e outras seitas que dataram a volta de Jesus e trouxeram grande decepção para o povo. Atos capítulo 1, verso 7, Mateus 24 a 36, Marcos 13 e 32. De certa forma, os falsos alarmes conduzem as pessoas à incredulidade e à apostasia da fé, principalmente os que não estudam, sequer leem a Bíblia e não são assíduos frequentadores da escola bíblica dominical. Estes serão enganados ainda mais facilmente. Tópico 3. Vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão, na esperança da redenção, aguardando o glorioso dia do Senhor. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, a fidelidade para conosco exige também que sejamos nós fiéis a Ele. Primeiro subtópico. Definição de fidelidade. Fidelidade é a qualidade do que é cheio de fé e a característica do que é fiel, lealdade. Logo, os termos fidelidade, lealdade e verdade pertencem ao mesmo campo semântico dentro do discurso da Bíblia Sagrada. Exemplo: seja o Senhor testemunha entre nós de toda a verdade e lealdade, fecha aspas. Jeremias capítulo 42, verso 5. Mostrando toda boa lealdade. Tito capítulo 2, verso 10, versículo 10. Assim, fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito e constância nos compromissos assumidos. Assim, fidelidade é uma demonstração de fé. A lealdade é respeito e constância nos compromissos assumidos. Aqueles compromissos que você assumiu quando você entregou a sua vida para Jesus e entregou-se ao seu dispor na sua obra e no seu reino. Segundo subtópico, a fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus é fiel, 1 Coríntios 1 e 9, 2 Tessalonicenses 3 e 3, 2 Timóteo 2 e 13. Esse termo Deus é fiel, alguém até criou uma marca com isso, né, que a Bíblia diz, né, que Deus é fiel. Criaram-se uma marca com isso e muitas vezes essas pessoas que têm prazer de estampar lá no para-brisa do carro, no paralama, na lameira do carro, Deus é fiel. E aí nós perguntamos, e você tem sido fiel, querido? Você tem sido fiel assim como fiel é este Deus que te criou? Uma pergunta que não precisa ser respondida, é para ser feita uma análise introspectiva de nós mesmos. Em Lamentações de Jeremias diz que, abre aspas, a fidelidade de Deus é grande, fecha aspas, Lamentações 3 e 23. Isso expressa uma absoluta confiança do profeta para com o Criador, cuja ideia é de firmeza. Eu estou firme aqui porque a fidelidade de Deus é grande para comigo, para conosco. O salmista disso, né? Salmo 36 e 5, ainda 89 e 2, foi por sua fidelidade que ele cumpriu a promessa
do Salvador ao mundo. Fato incontestável é a sua fidelidade. Subtópico 3, a fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus devem ressoar ou refletir na vida e conduta de seus filhos. Nisto conhecerão que somos verdadeiramente filhos de Deus. A fidelidade é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito Santo na vida do crente. Gálatas 5:22, também Mateus 25:21, 1 Coríntios 4:2 e 2 Timóteo 2:19. Quarto subtópico, tempos e estações. Jesus responde à pergunta dos discípulos ampliando o horizonte desse reino. Observe, abre aspas. Não vos pertence saber os tempos e as estações, verso 7 do texto de Atos. Essa resposta foi dupla. Tempos, no grego, nessa passagem, é cronos e significa um longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Estações, nesse verso, é kairos, que significa ocasião e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus nesse contexto. Concluindo esta lição de número 13, viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. Conforme 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 a 8. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram essa promessa, enquanto os discípulos já se entristeciam com a sua partida. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Verso 11. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança viva da Igreja de Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe as nossas vidas e que nós possamos manter acesa essa chama e esta esperança viva dentro de nós. Amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.